Eu fui dormir, e quando fui dormir, cansado, não sou de acordar de madrugada nem para orar, isso eu confesso aos irmãos. E naquela madrugada, de repente, eu fui tomado de um súbito espanto, porque o quarto onde estava começou assim a ser tomado de um clarão diferente. E então eu comecei a perceber que naquele quarto um ser celestial estava ali. Aí comecei a falar em línguas, porque há muito tempo estava pedindo uma visão como aquela, e nunca havia tido em todo o meu ministério uma visão daquela característica. E comecei a me alegrar, dizendo, eu creio que é o Senhor que está no meu quarto. E realmente um ser celestial me apareceu no quarto. E naquela hora, aquele ser angelical, aquele ser celestial, se era o próprio Senhor, se era a manifestação dele, eu não sei, mas sabia que era um ser vindo dos céus. O meu coração não podia falar outra coisa, comecei a falar em mistério, em línguas estranhas, eu não sei se acordei a vizinhança que estava ali, mas comecei a clamar em línguas estranhas. Aquele ser angelical estava feliz da vida, porque estava tendo uma visão, e aquele ser celestial disse, venha comigo, meu servo. E me levou numa velocidade muito grande. Eu comecei a falar em mistério, porque aquele ser me apanhou em seus braços e numa velocidade muito grande me levou para a porta lateral de uma igreja. É interessante que ele não me trouxe pela porta da frente, mas pela porta lateral. E comecei a olhar para a igreja. Na verdade eu não olhei para o povo, olhei para o pregador que estava pregando, entregando a mensagem, suando o osso, procurando entregar a palavra. E eu disse, Senhor, o que é isso? Aí eu comecei a me alegrar, vendo o pregador pregando a mensagem de Deus. Eu comecei a me alegrar, falar em mistérios, e estava feliz por ter aquela visão. Mas naquela hora, quando eu estava olhando para o pregador, a voz daquele ser celestial não era uma voz muito alegre. Era uma voz embargada, triste. E ele disse, meu servo, não olha para o pregador, olha para a minha igreja. E eu então desviei os olhos do pregador e comecei a olhar para a igreja. E pelas características da igreja, não era uma igreja ali na Norte América. As igrejas americanas são igrejas de baixa altitude, de tetos baixos, com infraestrutura em ar-condicionado, tapetes diferentes, muito bem, assim, em termos de edificações, muito bem construídos. E não era uma característica de uma igreja lá, mas pelo pregador e pelo povo, era uma igreja aqui no Brasil. Então aquele ser celestial pediu que eu olhasse para a igreja. Daquela porta lateral comecei a olhar para a igreja e disse, Senhor, o que é isso? Eu fui tomado de um súbito espanto tão grande, meus irmãos, porque naquela hora eu não pude entender de primeira mão o que estava acontecendo. Quando eu olhei para a igreja, eu disse, Senhor, esta não é a tua igreja? Porque estou vendo muitos deles com semblante de loucos. Enquanto o pregador está pregando, algumas crianças, até com semblante de louco, não prestam atenção na mensagem. Um olha para um lado, outro olha para o lado, outro. E eu podia ver no semblante de muitos deles um semblante de loucos. Eu disse, Senhor, esta não é a tua igreja. Não sei se os irmãos já puderam ir no hospital de louco, já viram louco sorrindo. O sorriso amarelo, o mais esquisito que pode haver. E muitos deles estavam com aquele sorriso de louco. Eu disse, Senhor, esta não é a tua igreja. Eu não estou entendendo mais essa visão. E então eu fui tomado de uma mistura de alegria por estar tendo uma visão, mas tristeza pelo tipo de visão que Deus estava me dando. Foi a primeira e única vez na minha vida que Deus me deu, nos meus 25 anos de ministério, uma visão nessa característica. Eu disse, Senhor, eu não estou entendendo essa visão. E aquele ser continuou dizendo, olha para a minha igreja. Mas, Senhor, esta não é a tua igreja, Senhor. Olha para ela, meu servo. E aí quando eu comecei a olhar, eu comecei a perceber que conhecia já algumas pessoas. Disse, ó, Senhor, estou conhecendo aquela pessoa. É um cantor muito famoso lá de São Paulo. Eu conheço ele, Senhor. Ele disse, olha bem para ele. E comecei a observar que ele estava até fumando. Eu disse, Senhor, eu não estou entendendo mais nada. E ele começou a me dizer assim, assim estão alguns deles que cantam não para louvar o meu nome, mas canta pelos seus próprios interesses. Volta ao teu país e não tenha medo de falar, prega minha palavra para eles e conte a verdade, meu servo. E de repente olhei para o outro lado e disse, Senhor, eu estou conhecendo aquela irmã, ela tem uma atividade na igreja, o que é isso? Olhe bem para ela, meu servo.
olhei e ela estava também em fracasso espiritual. Eu disse: Senhor, eu não estou entendendo mais nada. Ele diz: volta e prega a minha palavra, porque muitos não estão preparados para a minha vinda. Entrega a minha palavra, porque a minha volta está próxima. E naquela hora, meus irmãos, como numa nuvem desaparecendo, eu acordei e pensei, foi um sonho, estava dormindo, corri ao interruptor das luzes, não podia mais falar, saía apenas línguas estranhas dos meus lábios. Então dobrei ao pé da cama e comecei a orar, e para que Deus não permitisse que em mim tivesse dúvidas algumas, veja bem, para que não houvessem dúvidas que aquilo for uma visão, eu agora estava acordado. As luzes estavam acesas. Quando terminei de olhar para o relógio, faltavam entre 12 a 10 para as 3 horas da madrugada. Naquela hora, quando eu não podia falar diante do estado emocional em que me encontrava, aquela mesma voz voltou a falar comigo: volte ao teu país, meu servo, e diga para aqueles que estão desapercebidos, porque não estão quente nem frio, mas porque estão morno, ficarão do lado de fora. Eu não conheço os irmãos aqui da igreja, e nem me interessa conhecer o estado de cada um da igreja, mas se o Espírito de Deus pediu-me que entregasse essa pregação, essa palavra aqui nesta manhã, é porque talvez haja um ou outro irmão que está necessitando dessa palavra. Em nome de Jesus, por amor que tu tens por Jesus, meu amado irmão, mude de vida, porque o morno é aquele que parece com quente, o morno é aquele que parece que está quente, que dá até aleluia do quente, que até anda como quente, mas não está quente, está morno. Em Deus você não vai subir. Em nome de Jesus, prepara a tua vida para encontrar com teu Deus.